Este é um dos edifícios mais icônicos da história americana e agora está sendo transformado de uma maneira que nunca vimos antes. Desde que voltou ao poder como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump iniciou um enorme projeto de construção em seu próprio local de trabalho, a Casa Branca. Uma metamorfose extraordinária, avaliada em mais de 400 milhões de dólares, está agora em andamento. O principal objetivo, construir um grande salão de recepção no lugar da ala leste do edifício, um projeto controverso que destaca o quão central esse assento de poder realmente é. Hoje, estamos indo para Washington, para entrar em um dos endereços mais famosos do mundo e explorar como poderá ser seu futuro. Bem-vindo de volta ao Looking For. A controvérsia não é novidade para este prédio. Por mais de 2 séculos, a Casa Branca evoluiu significativamente, mas sempre manteve sua função principal, servindo como residência e sede do presidente dos Estados Unidos. No final do século XVIII, George Washington, o primeiro presidente do país, idealizou a construção de uma residência presidencial na capital que acabaria levando seu nome. Ele primeiro recorreu ao arquiteto francês Pierre-Charles L'Enfant. L'Enfant não era nada desconhecido. Ele foi responsável por projetar as grandes avenidas da nova capital. No entanto, seus planos, especialmente para o que ele chamou de Casa do Presidente, foram considerados ambiciosos demais. Embora sua visão urbana mais ampla para Washington tenha sido amplamente aprovada, sua proposta para a residência presidencial não foi. Em 1792, George Washington e o então secretário de Estado Thomas Jefferson lançaram um concurso nacional de design. O prêmio, $500 ou uma medalha de ouro de valor equivalente para quem apresentasse o projeto vencedor para o edifício que abrigaria o poder executivo americano. A soma pode parecer modesta hoje, mas ajustada pela inflação, equivale a quase $17 mil. No final, o arquiteto irlandês James Hoban foi selecionado entre 8 outros candidatos. Uma figura relativamente obscura, pouco se sabe sobre Hoban. Muitos de seus arquivos pessoais foram perdidos e poucas outras construções são definitivamente atribuídas a ele. Ainda assim, ele projetou um monumento neoclássico e inspirado no estilo palladiano, em grande parte construído em arenito. A residência surgiu ao longo das margens do rio Potomac, no que se tornaria um dos endereços mais icônicos do mundo, 1600 Avenida Pensilvânia. A pedra fundamental foi lançada em 1792. De acordo com a Associação Histórica da Casa Branca, a construção custou aproximadamente $232 mil na época, quase 8 milhões em dólares de hoje. Em 1º de novembro de 1800, o presidente John Adams e a primeira-dama Abigail Adams se mudaram para o edifício ainda inacabado. Desde então, todos os presidentes dos Estados Unidos viveram nesta residência. Ironicamente, o único que nunca fez isso foi o próprio George Washington. E a partir daquele momento, o edifício espelharia a história turbulenta da nação que representa. Por exemplo, em 1814, durante a Guerra de 1812 entre os Estados Unidos e o Império Britânico, as forças americanas tentaram tomar partes do que hoje é o Canadá, então sob controle britânico. Diversas batalhas desse conflito se tornariam capítulos fundamentais na mitologia nacional americana. Entre elas, o incêndio da mansão presidencial em 1814. A guerra terminou em um impasse entre as duas nações, abrindo caminho para a reconstrução. O edifício foi reconstruído por James Hoban junto com o arquiteto Benjamin Henry Latrobe. E um detalhe em particular logo se tornaria icônico. Originalmente pintado em um tom amarelado, o prédio foi eventualmente repintado inteiramente de branco. Muito rapidamente, o apelido Casa Branca começou a circular, até que oficialmente se tornou o nome do edifício em 1902, sob o presidente Theodore Roosevelt. Roosevelt desempenha um papel crucial na história da residência. Ele reorganizou o layout interno e supervisionou uma grande expansão da estrutura, uma expansão que refletia a crescente importância do poder presidencial dentro de uma nação federal, onde cada estado protege ferozmente suas próprias prerrogativas e permanece cauteloso com a autoridade centralizada. A firma de arquitetura de Nova York McKean, Mead e White supervisionou a renovação de um monumento que começava a tomar a forma que reconhecemos por décadas depois. Os porões foram ampliados, salas de recepção foram criadas. Tudo foi projetado para reforçar e projetar a autoridade presidencial. Ainda não foi até 1910, sob o presidente William Howard Taft, que o agora famoso Salão Oval, o escritório de trabalho do presidente, foi criado. Naquela época, a Casa Branca tinha se tornado um dos símbolos definidores de uma nação em rápida ascensão, mas o edifício não estava sem falhas,
e, em certo ponto, estava até em risco de colapso. Entre 1948 e 1952, um grande projeto de renovação foi realizado. Todo o interior foi demolido, restando apenas as paredes externas em pé. O arquiteto Lorenzo Winslow liderou a reconstrução, que custou 5,7 milhões de dólares na época, quase 80 milhões nos dólares de hoje. Como sede do poder e repositório da história americana, recebendo quase 500 mil visitantes a cada ano, a Casa Branca é diferente de qualquer outra residência, e cada ocupante busca deixar sua marca pessoal nela. Entre 2010 e 2016, durante a presidência de Barack Obama, várias iniciativas de modernização foram introduzidas, especialmente no campo da sustentabilidade energética. Hoje, a propriedade se estende por aproximadamente 18 acres. O prédio em si cobre 55 mil pés quadrados e contém 132 quartos, incluindo 35 banheiros, escritórios, 16 quartos, salas de recepção, uma biblioteca e numerosos espaços de lazer. Um lugar repleto de história e anedotas, e que seu atual ocupante agora pretende transformar radicalmente. É um verdadeiro centro de atividade. Todos os dias, centenas, às vezes milhares de pessoas passam pelo complexo. Membros das equipes presidencial e executiva, equipe de manutenção, pessoal operacional, agentes de segurança. Oficialmente, no entanto, apenas a família presidencial reside lá como inquilinos. E embora eles não paguem aluguel, os presidentes são responsáveis por suas próprias despesas pessoais, incluindo alimentos, roupas, itens domésticos e até cortes de cabelo. Vindo do mundo da construção e do desenvolvimento imobiliário, Donald Trump nunca deixou de lado completamente sua mentalidade de desenvolvedor. Seu segundo mandato parece confirmar essa inclinação com uma ambição que mescla visão arquitetônica e simbolismo político. A construção de um salão de baile gigantesco no lugar da ala leste da Casa Branca. O projeto é apresentado como uma solução para um problema logístico de longa data, frequentemente discutido na administração americana. A Casa Branca, apesar de seu poder simbólico, atualmente não tem um espaço de recepção grande o suficiente para sediar grandes eventos estatais em ambientes internos. Atualmente, a residência possui apenas uma grande sala de recepção interna, a Sala Leste, que pode acomodar cerca de 200 convidados. Cerimônias maiores frequentemente exigem a instalação de estruturas temporárias no South Lawn, uma solução logística cara e de curto prazo. Isso envolve alugar tendas, montar equipamentos temporários e restaurar o gramado depois. Essas despesas são geralmente cobertas pelo Departamento de Estado como parte do orçamento alocado para visitas oficiais. O novo salão de festas visa eliminar essa restrição por completo. Segundo os novos números divulgados, a estrutura pode abranger quase 90 mil pés quadrados, com capacidade para receber várias centenas de convidados, dependendo da configuração apresentada. Em outras palavras, a nova construção excederia a área da residência original, uma clara indicação da escala imaginada por Trump. O salão de baile seria construído no lugar da Ala Leste, uma adição que remonta a 1902 e que desde então passou por alterações significativas. Tradicionalmente, esta área abriga os escritórios da primeira-dama. Revelado com considerável alarde, o projeto gerou fortes críticas. No entanto, não é uma ideia nova para o magnata imobiliário. Já em 2016, durante a presidência de Barack Obama, Trump havia proposto financiar pessoalmente a construção de um salão de festas, oferecendo até 100 milhões de dólares para realizar isso. Essa proposta foi rejeitada. Agora de volta ao poder, ele decidiu seguir em frente com o plano. A construção começou sem a aprovação formal do Congresso dos Estados Unidos ou das comissões de supervisão relevantes. A demolição da ala leste e do corredor que dava acesso a ela chocou parte do público americano, especialmente porque o 47º presidente havia inicialmente prometido não destruir nada, apenas expandir. Este método atraiu críticas de grupos de preservação do patrimônio e defensores do que consideram uma pedra angular da democracia americana. E ainda assim, de um ponto de vista estritamente legal, a situação parece menos direta. À primeira vista, isso pode parecer contraditório, especialmente em Washington, D.C., onde regulamentos rigorosos de planejamento urbano estão em vigor, particularmente em relação às alturas dos edifícios e à preservação do horizonte. Isso contrasta fortemente com cidades como Nova York, onde arranha-céus parecem estar em uma corrida em direção às nuvens. Uma corrida que não mostra sinais de desaceleração, como destaquei em um vídeo recente com 5 das torres mais altas que devem surgir até 2030. Mas voltando a Washington e à Casa Branca, uma peça-chave da legislação deve ser considerada:
a Lei Nacional de Preservação Histórica. Ela exige que agências federais avaliem o impacto de projetos de construção em propriedades históricas. No entanto, há 3 exceções notáveis a esta regra: a Casa Branca, o Capitólio dos EUA e a Suprema Corte dos Estados Unidos. Por causa do peso simbólico do local e no interesse da transparência, os sucessivos presidentes americanos tradicionalmente submetem seus planos de renovação ou expansão à Comissão de Planejamento da Capital Nacional para aprovação. Um caminho que Donald Trump escolheu não seguir, argumentando que o processo seria muito lento. Vários especialistas jurídicos e defensores do patrimônio tentaram interromper o projeto por meio de ações judiciais. Os estatutos invocados pelos opositores são complexos, cheios de disposições técnicas e nuances interpretativas, deixando espaço para debate sobre a legalidade da construção iniciada por Trump. De acordo com a CNN, um juiz federal expressou profundo ceticismo em janeiro quanto à autoridade de Trump para construir o salão de festas sem autorização explícita do Congresso. Por ora, a construção continua. No dia 20 de fevereiro, a Comissão de Belas Artes, ou CFA, aprovou o projeto por motivos estéticos, com novas representações do projeto mostrando o salão de baile de 90 mil pés quadrados, ou 8.360 metros quadrados, que é enorme em comparação à residência executiva e à ala oeste. Embora não seja a palavra final, a aprovação pelo CFA, que o próprio Trump nomeou após demitir os membros remanescentes da administração Biden, sinaliza um avanço no projeto. Inicialmente confiado à empresa McCreary Architects, o projeto agora está sendo gerido pela Shalom Baranes Associates. O cronograma de construção é ambicioso. Espera-se que o salão de festas seja concluído antes do final do segundo mandato de Donald Trump, em janeiro de 2029, com uma data de entrega frequentemente mencionada para o verão de 2028. Até agora, a demolição e remoção de entulho foram concluídas e os trabalhos de fundação subterrânea começaram em janeiro. A colunata leste, que foi desmontada para o projeto, está programada para ser reconstruída e elevada com um segundo nível fechado. Isso deixa aproximadamente 2 anos e meio para dar vida às representações arquitetônicas que o bilionário revelou nas redes de televisão durante a fase de anúncio. As imagens mostram um salão monumental, luxuoso e imponente. Seu estilo decorativo se alinha de perto com a estética que Trump aplicou a várias de suas próprias propriedades, incluindo sua residência na Flórida, Mar-a-Lago. O design apresenta uso extensivo de mármore e detalhes em dourado, um estilo que ele já começou a incorporar em partes da Casa Branca durante seus esforços de redecoração. Trump afirmou que a maioria dos materiais de construção essenciais para o salão de baile já foram encomendados ou estão prontos para entrega, tornando qualquer interrupção no projeto cada vez mais difícil. Entre esses materiais, aço estrutural, concreto pré-moldado, mármore e pedra, janelas e portas, bem como elementos de segurança especializados, como vidro à prova de balas e um sistema de cobertura anti-drones. De acordo com Trump, suspender o projeto neste estágio seria altamente perturbador, tanto para as operações da Casa Branca quanto para o próprio processo de construção. A fachada exterior da nova ala leste foi recentemente revelada em maior detalhe. A entrada principal, desenhada em estilo neoclássico, será acessada por uma grande escadaria localizada no canto traseiro do local, correndo ao longo da colunata. O salão de baile ficará localizado no segundo andar e terá mais de 20 mil pés quadrados. As representações arquitetônicas mostram um espaço claro e aberto, emoldurado por grandes janelas. Espera-se que o nível abaixo seja dedicado à logística e suporte operacional, a infraestrutura essencial necessária para operar tal local. Outro ponto-chave de disputa: o preço. A versão inicial do projeto foi estimada em cerca de 200 milhões de dólares. A construção atual foi reavaliada para algo entre 300 e 400 milhões de dólares. E quem está pagando a conta? De acordo com Donald Trump, não os contribuintes americanos, pelo menos não diretamente. Ele afirmou que financiará pessoalmente o projeto, pelo menos em parte, com a ajuda do que descreveu como patriotas generosos e grandes empresas. O presidente republicano até ofereceu um grande jantar para agradecer bilionários e grandes corporações que contribuíram financeiramente. Entre os participantes relatados estavam representantes de grandes empresas de tecnologia como Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft e Palantir, assim como o gigante da defesa Lockheed Martin.
Opositores do projeto levantaram preocupações sobre possíveis considerações políticas concedidas a indivíduos e corporações que forneceram apoio financeiro. Assim como as possíveis concessões, os valores exatos doados permanecem opacos por enquanto. Outra questão surge: o que vem a seguir? Houve discussões sobre a adição de um andar adicional acima da sala de imprensa para preservar as proporções históricas do edifício. Embora Trump tenha afirmado que o salão de festas não impactará a estrutura existente, esse novo nível se elevará acima da famosa colunata branca, imortalizada por gerações de presidentes americanos. O salão de festas, uma reflexão explícita da visão presidencial de Trump, continua a gerar fortes reações. Independentemente do resultado, isso provavelmente permanecerá como um marco definidor deste novo capítulo na história da Casa Branca, um lugar onde Donald Trump pretende deixar uma marca ousada, talvez até permanente. Em um momento, rumores sugeriram que o novo salão de baile poderia até levar o nome de Trump. O presidente negou publicamente essa alegação durante uma coletiva de imprensa. Se isso continuará assim, ainda não se sabe. Ainda assim, o nome do atual ocupante pode eventualmente aparecer em destaque em outro lugar na capital. Washington está atualmente fervilhando com projetos de desenvolvimento em grande escala revelados nos últimos meses. Um exemplo é o Aeroporto Internacional Washington Dulles. Trump expressou o desejo de ver o aeroporto amplamente remodelado, possivelmente até reconstruído. No final de janeiro, várias firmas de arquitetura enviaram propostas para o futuro redesenho do aeroporto. Um conceito, apresentado por Bomela Jamil e parceiros em parceria com Zaha Hadid Architects, apresentou renderizações rotuladas como Terminal Donald J. Trump em uma estrutura especulativa. Embora o caminho para tornar essa visão uma realidade seja longo, a possibilidade entrou na discussão pública. E é sobre essa potencial transformação futura que concluímos este episódio. Espero que você tenha gostado. Se a arquitetura te fascina, não deixe de se inscrever. Você está definitivamente no lugar certo. Até o próximo vídeo, te vejo em breve no Looking 4.